Sobre fundo branco ao centro, a logo da Oi. Abaixo apresenta barra de patrocínio, realização e correalização. Em branco e preto, a logo Hub+. Vinheta. Em fundo amarelo ao centro, um pequeno quadrado branco, sobreposto a ele em letras pretas, noções básicas em acondicionamento de acervo. Olá e bem-vindos ao workshop Noções Básicas em Acondicionamento de Acervo, oferecido gratuitamente pelo programa Hub+. Meu nome é Sabrina Cruz, sou diretora da Musas Projetos Culturais, museóloga, mestre em preservação de acervo e especialista em preservação do patrimônio cultural da saúde pela Fiocruz. Hoje estarei aqui com vocês compartilhando meus conhecimentos sobre acondicionamento. Vou também apresentar minhas experiências e vivências dentro do tema. O meu objetivo com essa videoaula é apresentar materiais específicos para a confecção de invólucros, equipamentos de proteção e diferentes modelos de acondicionamento e armazenamento. Com isso, você terá noções básicas que podem ser aplicadas no acervo de sua instituição. O acondicionamento é o item de proteção mais próximo aos documentos, formando uma barreira contra os poluentes, a luz, a temperatura, a umidade relativa, o ataque biológico e ao manuseio. Cada situação requer uma análise e depende diretamente das condições de que se apresenta o documento. Seu propósito é o de guardar, proteger e facilitar o manuseio do acervo. Pelo fato de cada instituição possuir uma política financeira, uma proposta de tratamento, além de objetos e materiais de tamanhos diferentes que devem ser preservados, não há uma receita pronta para o acondicionamento perfeito. Cada caso deve ser analisado isoladamente para se alcançar o objetivo de proteger o acervo. Para proteger, é necessário conhecer profundamente o seu acervo. Não apenas os itens que o integram, mas também o ambiente que ele se encontra. Fique atento à localização do prédio, o espaço da reserva técnica e o objeto a ser preservado. A verificação antecipada de todos esses pontos é de suma importância para a escolha apropriada para a resolução do trabalho a ser realizado. Bem como avaliar cuidadosamente cada objeto do acervo é primordial para a elaboração de uma embalagem, uma vez que cada um desses objetos possui um comportamento específico diante de mudanças de temperatura e de umidade, apresentando, portanto, um estado de conservação diferente. Pensar antecipadamente em acondicionamento é ser um profissional precavido em relação a possíveis fatores que possam acelerar o processo de degradação dos documentos, objetos ou das obras que devem ser preservadas. Vamos agora falar de um segundo tópico. Quais materiais devemos utilizar para o acondicionamento do acervo? Na escolha do material para a elaboração de um acondicionamento, deve-se levar em conta a estabilidade química do material, sua resistência aos agentes de degradação, redução de impacto ambiental, do manuseio inadequado, além da proteção e apoio físico à obra. Ao escolhermos um material quimicamente instável, poderemos piorar o estado de conservação da obra, além de ocasionar danos irreversíveis a estas. Um bom exemplo é a acidez encontrada em alguns papéis utilizados na fabricação de embalagem, que, dependendo do suporte, pode ser transferida para os documentos, causando mudança de cor e aceleração do processo de deterioração e degradação. Danos parecidos podem ocorrer mesmo em uma situação em que é escolhido corretamente os materiais, mas as condições climáticas para o acondicionamento são desfavoráveis para o item armazenado. Devemos sempre pesquisar e investigar sobre a tipologia das obras e documentos que estamos tratando, com reconhecimento dos materiais e técnicas que os constituem, um diagnóstico profundo de seu estado de conservação e a que tipo de materiais ele reage, pois muitos tipos são incompatíveis juntos, mesmo sendo estáveis isoladamente. Somente dessa forma teremos diretrizes para a confecção de embalagens e acondicionamento de diversos documentos. Sobre o quadrado branco em letras pretas, lista de materiais para acondicionamento. Listei para conhecimento alguns materiais que podem ser utilizados na conservação. Papel neutro, ele pode ser aplicado em envelopes, entrefolhamentos de documentos, revestimentos internos e pastas. Papel alcalino, também aplicado em envelopes, entrefolhamento, revestimento interno, pastas e caixas. O papel Filifold Documenta, que é uma marca registrada, ele pode ser aplicado em caixas, pastas, envelopes e revestimentos. Ele é encontrado nas gramaturas 85 gramas por metro quadrado, 120 e 300. Papel cristal ou glacine, pode ser aplicado em envelopes, geralmente também utilizado para embalagem de obras de artes.
Papel barrier, feito com fibras de algodão, muito utilizado em museus, como a proteção a mais no emolduramento de obras. Aplicações: pastas, envelopes e caixas. Gramaturas: 118 gramas por metro quadrado e 222 gramas por metro quadrado. Papel microondulado é aplicado geralmente para a confecção de caixas. Papel cartão corrugado e laminado para a confecção de caixas. Plástico bolha. Ele é utilizado na armazenagem para transporte de objetos. O polipropileno é utilizado em invólucros para armazenagem de livros, documentos, fotografias e é o conhecido como Polionda, a marca registrada. Poliéster é utilizado para a confecção de invólucros para armazenagem de livros, documentos e fotografias, encapsulamentos, jaquetas transparentes para livros, forração de gavetas, filmes fotográficos, bases de microfilme e rolo. Foam board é uma placa de espuma sintética tipo poliestireno com revestimento de papel de um ou dos dois lados. É um material que possui alta rigidez, leveza e facilidade de corte. Normalmente é empregado em fundos de caixas e de quadros. O Etafon, que é também uma marca registrada, é uma espuma de polietileno e suas principais características são impermeabilidade a grandes partes de produtos químicos, resistência à água, amortecimento a vibrações, aceitação a variações de temperatura e umidade. É fácil de cortar, não abrasivo e é um excelente isolante térmico. O Tyvek é um não tecido, ele possui uma resistência a rasgo, tração, perfurações, água, mofo, apodrecimento, manchas e sujidades. Ele pode ser aplicado em revestimento interno, externo de caixas, fabricação de envelopes, pastas e entrefolhamento como isolante. O TNT, que é um tecido não tecido de filamentos contínuos de polipropileno que oferece resistência a rasgo e a tração. Ele pode ser utilizado na proteção de rolos, tubos, no uso de transporte de objetos, forração de mesas e de objetos maiores. Temos também o algodão, que é utilizado na conservação de têxteis, assim como a malha de algodão e o linho. Em letras pretas. Armazenamento e locais de guarda. Nosso próximo tópico é sobre o armazenamento e locais de guarda. O armazenamento consiste na guarda dos documentos, acondicionados ou não, em estantes, arquivos, mapotecas ou armários. Quando realizado de maneira incorreta, provoca quedas, dobras e rasgos nas fotografias, papéis, acervos em geral. Para um adequado armazenamento é necessário que as reservas técnicas sejam espaços seguros, com ampla porta de acesso para entrada e saída de obras em grandes formatos. Os pisos e revestimentos deverão ser fáceis de limpar e não inflamáveis. No seu espaço ou próximo não devem passar canos de água e nem fios de alta tensão. Nas imagens que aparecem na tela, vocês podem observar dois exemplos de reserva técnica. Uma pertencente à Vale do Rio Doce e a outra ao Bondinho Pão de Açúcar. Um corredor ladeado por armários com chaves nas portas. Uma sala com bancadas e cadeiras pretas giratórias. Legenda: Reserva técnica do Museu Vale. 2 mapotecas de aço, uma branca e uma cinza. Legenda: Mobiliário do Museu Vale. Um armário com caixas e embalagens empilhadas nas prateleiras. Legenda: Reserva técnica do Bondinho Pão de Açúcar. Na imagem que aparece a reserva técnica da Vale do Rio Doce, podemos observar as estantes em aço enfileiradas, com espaçamento para a movimentação do acervo, mapotecas organizadas de forma a facilitar a entrada e saída de acervo, o piso vinílico, sem carpete para poder facilitar a limpeza e evitar poeira, mofo e umidade. Já na reserva técnica do Bondinho Pão de Açúcar, podemos ver um armário em aço, onde encontram-se caixas de microondulado com acondicionamentos de fita VHS. O mobiliário dentro da reserva deve ser distribuído de maneira que permita a ventilação e manutenção do edifício, sendo aconselhável manter um corredor de no mínimo 1 metro de largura entre as estantes e as paredes, como visto nas imagens dispostas na tela. Um corredor com uma estante de aço branco à esquerda. Legenda: Acervo arqueológico. 3 estantes com caixas e livros. Legenda: Reserva técnica do Museu Vale. Na imagem vocês podem ver a reserva técnica, onde tem um acervo arqueológico. Eles estão dispostos em caixas de plásticos mais resistentes por conta do peso do material. E a seguir tem a reserva técnica da Vale, com estantes também e caixas de poliondas onde são acondicionados materiais diversos.
As esculturas devem ser mantidas em mobiliários de metal, fechados ou abertos, com as prateleiras revestidas com material para proteção e acomodação do tipo etafon ou material similar. Se necessário, podemos acomodar o objeto em um bloco deste material escavado na forma do mesmo. Os quadros devem ser mantidos na posição vertical e em trainéis. Dezenas de trainéis brancos enfileirados com quadros de pintura a óleo e molduras clássicas. Quando forem encostados a uma parede, os maiores ficam posicionados atrás e os menores na frente, e intercalados com alguma proteção. Devem ser colocados face com face e verso com verso. As obras em papel devem ser guardadas em mapotecas e acondicionadas individualmente primeiro. Em seguida, usar o passepartout e ou com envelope somente depois de ser colocada outra obra sobre a anterior. O passepartout oferece proteção e facilidade para o manuseio, além de deixar a obra preparada para montagem e moldura no momento de uma exposição. Quando uma obra precisa ser retirada da gaveta, deve-se remover todas as anteriores que tiverem sobrepostas. Nessa imagem, vocês podem ver a reserva técnica da Vale. 2 gavetas abertas, na de cima papéis em plásticos transparentes, abaixo envelopes brancos. Onde os documentos estão acondicionados em uma mapoteca. Dentro da gaveta da mapoteca, eles estão armazenados dentro de envelopes apropriados para essa guarda, com papel especial. Os têxteis nunca devem ser guardados em sacos plásticos. Recomenda-se que sejam acondicionados na horizontal e sem dobras, envolvidos em papel adequado ou tecidos de algodão branco sem goma, armazenado em gavetas ou em estantes de metal. Os cabides devem ser de boa sustentação, ser alcochoados e forrados com tecido de algodão, caso sejam utilizados para indumentárias. Objetos como chapéus, bolsas e sapatos devem receber enchimento para que não surjam deformações, dobras e vincos. Sobre uma mesa, um manequim do modelo meia-perna, legenda Museu Histórico Nacional. Nessa imagem, vocês podem ver um trabalho feito no Museu Histórico Nacional de manequinagem para recebimento de uma farda da Guarda Nacional. O manequim ele recebeu a forração de malha de algodão e, em seguida, a malha cirúrgica, para depois ser colocada a farda de forma apropriada. A fotografia deve ter uma proteção individual, sendo que o material de proteção da imagem deve ser de papel alcalino ou neutro ou em plástico de alta qualidade. Os negativos e diapositivos também devem ser acondicionados em invólucros individuais, fabricados com materiais especiais. O mobiliário para armazenagem de fotografias deve ser de metal com pintura polimerizada. Transporte de acervos. Agora vamos falar sobre transporte de acervos. O transporte de acervos museológicos envolve uma série de riscos aos objetos do museu. Por isso, cuidado com a embalagem, a preparação para o embarque e a seleção do meio de transporte é essencial para a segurança do trabalho. O embarque deve ser iniciado quando todos os objetos estiverem embalados adequadamente com seus respectivos laudos de estado de conservação. O objeto deve ser embalado antes de ir para a caixa com material específico e adequado. Partes pontiagudas e salientes das esculturas devem ser protegidas, isto é, alcochoadas e os espaços vazios preenchidos. Os vidros das molduras devem ser encobertos por malhas de fita crepe para garantir maior proteção à obra, no caso da quebra dos mesmos. Falei sobre a importância da preservação do acervo, seu acondicionamento e transporte. Agora vou mostrar alguns materiais, técnicas e processos em uma reserva técnica, para você poder aplicar no manuseio e acondicionamento dos itens da sua instituição. Reserva Técnica Museu 1, Museu das Comunicações e Humanidades. Olá, estamos aqui na Reserva Técnica do Museu de Telecomunicações e Humanidades do Oi Futuro. Sabrina atrás de uma mesa branca com materiais. Usa jaleco branco e luvas azuis, ao fundo estantes. E eu vou mostrar para vocês alguns materiais e alguns tipos de acondicionamento para vocês utilizarem nas suas instituições. Bom, eu vou mostrar para vocês as trinchas, primeiramente. Nós temos as trinchas aqui, que são utilizadas na higienização de documentos. Essa aqui é uma trincha bem macia, que é utilizada para a higienização de fotografia. Uma trincha com suporte de madeira clara e pelos brancos. Vocês podem encontrar na Companhia Visual. É uma trincha especial, você não vai encontrar em qualquer tipo de papelaria. Essas outras são mais fáceis de encontrar e também pode ser utilizada para
higienização de fotos. Uma trincha com suporte de madeira, costura de metal e cerdas marrons. De documentos também mais sensíveis. Essa aqui é outro tipo de trincha, com tipo de cerda diferente, um pouquinho mais... Uma trincha com suporte de plástico marrom, costura de metal e cerdas brancas. densa. Essas escovinhas aqui. Uma escova do tipo bigode com suporte de madeira e cerdas marrons. Nós temos as luvas. Um par de luvas brancas de tecido. Também são utilizadas, a gente precisa das luvas para poder se paramentar. Máscara. Uma máscara de proteção N95 branca. Precisa ter o guarda-pó ou jaleco para começar a nossa higienização e acondicionamento. Vou mostrar para vocês também aqui o cadarço de algodão, que é um tipo de material que a gente utiliza depois da higienização para acondicionar também nossos documentos e objetos. Um rolo de cadarço de algodão na cor branca. Aqui um outro tipo de material é o poliéster, que é um invólucro que a gente utiliza para guardar documentos e fotografias. Um saquinho retangular transparente com uma fita adesiva no topo. Tá? Ele tem um pH neutro e não tem nenhum tipo de problema para você acondicionar esse documento. Aqui também é um outro modelo de poliéster do tamanho 9x13 para acondicionamento de fotografia. Também pode ser utilizado dessa forma com uma jaqueta. Jaqueta é o nome desse papel aqui que a gente coloca dentro dessa jaqueta para fazer alguma informação de catalogação, número de registro. Uma folha de papel branco parcialmente inserida em um plástico transparente. Esse tipo de material era fabricado pelo Sérgio Burger, eles não fazem mais. Mas esse aqui, que é o poliéster, você pode encontrar em empresas especializadas para acondicionamento de fotografia ou comprar o rolo de poliéster e você mesmo fazer na sua instituição. Existem aqui os tipos de papel. Esse aqui é o micro-ondulado para a confecção de caixas. Uma folha de papel micro-ondulado na cor cinza. Aí vocês podem ver aqui a caixa já confeccionada. É micro-ondulado também. Uma caixa retangular com a tampa aberta. É cinza por fora e branca por dentro. Ela é encontrada na empresa Companhia Visual e é utilizada para acondicionamento de VHS ou outros tipos de objetos menores. Sabrina afasta a caixa de VHS e pega outra maior. Essa caixa também. Ela é um pouco mais profunda. A caixa grande com a tampa aberta. Também é cinza por fora e branca por dentro. Tá? A gente pode acondicionar tipos de objetos também um pouco maiores. E antes de fazer o acondicionamento, é bom a gente forrar com um pedaço de etafon. Ela forra o fundo da caixa grande. A gente faz uma caminha aqui, uma mantinha, para o objeto não ficar sambando dentro da caixa. Um pedaço retangular de espuma de etafon na cor branca. E está preparado para receber o objeto devidamente higienizado. Ela fecha a caixa grande, apoia a menor em cima e posiciona as duas no canto esquerdo. Temos outras opções de caixa. Essa aqui você encontra em qualquer tipo de papelaria, na sua cidade ou pela internet também entrega. Uma caixa de polionda branca aberta com a tampa apoiada por trás. Ela geralmente é utilizada para quando a gente recebe o acervo para ser higienizado, para fazer uma primeira guarda, né, que é de polionda. Também não tem risco, mas se a sua instituição não tiver condições de comprar uma caixa desse tipo aqui micro-ondulado, que é importada, mais cara, você pode utilizar de polionda sem problema. Essa aqui é um pouco menor. Essa aqui também é desse material. É um pouquinho maior também para acondicionar os seus objetos. Uma grande caixa de polionda branca tampada com vão para as mãos nas laterais. E é importante salientar que a caixa, quando você for comprar de polionda, tem que ser branca ou transparente, nunca de cor, porque pode passar a cor para o objeto, né, o seu acervo. A gente também tem esse tipo de pasta, que é uma pasta suspensa para utilizar em arquivo. Uma pasta suspensa branca com hastes plásticas cinzas nas laterais. Também era confeccionada pelo Sérgio Burger, mas ele não faz mais. Mas você encontra também similares em outras empresas.
Vou mostrar para vocês também aqui uma pasta, que é um projeto da Letícia, aqui da Reserva Técnica do Oi Futuro. Uma pasta branca com a aba superior aberta. É uma pasta sem cola, só recorte e encaixe. Ela é de papel plastificado, sem acidez, encontrada também em casas especializadas. Coloca a pasta no canto esquerdo da mesa. É bom sempre a gente ter em nosso material de acondicionamento e higienização essa fita Filmoplast. É uma fita sem acidez que é utilizada para reparo de documentos. É importante salientar que é interessante utilizar essa fita apenas para documentos a partir da década de 60. Um rolo de fita Filmoplast na cor branca. Tá? Anterior a isso, e dependendo também do problema, do seu papel, do seu documento, é interessante usar os reparos com a cola metilcelulose. Mas se a instituição puder comprar e ter, vale a pena. Bom, sempre ter régua, extrator de grampo para retirar qualquer tipo de grampo, né, do seu documento antes de higienizar. Um extrator de grampo no modelo espátula feito de metal. Uma espátula de osso, que é para vincar e desvincar o seu documento também. Uma espátula de osso na cor preta. Esse aqui é um tipo de acondicionamento também utilizado só com recorte e encaixe, com papel especial. Uma pasta de papel branco fechada. Esse aqui foi feito para acondicionar negativo. Um papel em formato retangular na horizontal com um semicírculo em cada ponta. Ele aqui está aberto. E aqui ele já está fechado. O papel com os semicírculos dobrados para dentro. Também é dobradura. Esse tipo de papel aqui também é especial, papel Barrier. Utilizado também para acondicionamento de fotografias. Uma folha de papel Barrier na cor branca. Esse é um papel mais durinho, micro-ondulado também. Ele é utilizado aqui para a confecção de passepartout, para evitar o contato do documento ou da fotografia com o outro papel. Também você pode ser feito na sua instituição só com estilete. Uma folha branca de papel micro-ondulado com um grande vão quadrado no meio. Esse aqui é o papel Filifold, utilizado para forração e para fazer acondicionamento, folders e etc. Aqui ele foi utilizado para fazer o invólucro de livro. Um livro. Ela abre o papel em cruz. Ele é encontrado em 3 tipos de gramatura, então você pode utilizar para fazer folder, forração de mapoteca, de caixa. O papel Filifold na cor bege com 3 abas dobradas e uma aberta. Aqui é o envelope branco, de papel neutro também, para utilizar para guardar documento. Um envelope de papel branco. E esse envelope aqui é feito de Tyvek, que é um não tecido resistente, utilizado também para guardar fotografia e vinil. O pessoal utiliza muito para guardar vinil. Ou outros tipos de documento também. Aí dependendo do que a sua instituição puder utilizar. Um envelope de Tyvek na cor branca. Eu vou mostrar para vocês um tipo de acondicionamento fácil de fazer com papel neutro, que é com envelope em cruz. Ela abre as 4 abas do envelope, retira do centro um papel com um desenho e o levanta. A gente tem um documento simples. E o envelope cruz ele é feito baseado na medida desse documento. Só com estilete e régua você consegue fazer esse acondicionamento. Fecha as abas para guardá-lo novamente. Vou mostrar aqui, antes da gente acondicionar, como é que faz a higienização. Sabrina pega outro envelope em cruz e retira um documento.
Eu tenho lá um documento simples, a princípio ele não tem nenhum tipo de problema, não tem rasgo, não tem grampo. Eu vou fazer uma higienização simples para poder acondicionar. Utilizar sempre a trincha do lado oposto de quem está limpando para a sujeira não vir para mim. Passa a trincha sobre o documento. Se eu tiver uma mesa de higienização no meu local de trabalho, eu vou utilizar. Caso não, eu utilizo uma mesa apartada do meu material antes de guardá-lo. Passa a trincha de novo e vira o documento para limpar o verso. São movimentos leves, simples. Após a higienização, que é uma higienização mecânica básica, eu vou acondicionar o meu documento dentro do meu envelope. Não esquecer de colocar o número de catalogação atrás do documento e no envelope também. E ele está pronto para a guarda. É uma solução simples e barata para a sua instituição. Eu tinha falado para vocês sobre a malha de algodão. Essa malha de algodão geralmente é utilizada para acondicionamento de têxteis, de bonés, sapatos, bolsas para enchimento. E essa aqui é a malha de algodão, que é encontrada em casas de tecido, de borracha, que vende borracha, você consegue encontrar, não é tão caro. Um rolo de malha de algodão na cor branca. E a malha cirúrgica também, que hoje ela é muito utilizada no lugar do tecido de algodão, né? Que ela também é um material inerte. E aqui eu tenho um boné. É cinza. Que eu vou acondicionar, eu vou fazer o acondicionamento dele para guarda. Para esse tipo de material, se ele tiver sem problema nenhum, eu posso usar uma escovinha ou uma trincha e fazer a limpeza também. Uma escovação simples ou um aspirador de pó, sempre utilizando o voal para tampar com muito cuidado, dependendo do tecido. Eu faço a minha limpeza. Após feita a minha higienização, ela pega a malha de algodão. Eu vou começar a fazer o enchimento do meu objeto. Põe no boné. Eu vi que caiba aqui dentro. E retira. Eu vou fazer a guarda agora com a forração com a malha cirúrgica. Forra o algodão com a malha cirúrgica. A malha cirúrgica você encontra em qualquer casa de médico que vende produtos médicos. Ela estica a sobra das pontas e afofa o enchimento com as mãos. Essa sobra aqui eu posso cortar e alinhavar com linha de algodão. Se não tiver, pode ser linha comum branca mesmo. Põe o enchimento no boné. Coloquei aqui, ficou estável. E meu chapéu ele vai ficar bem guardado dentro da mapoteca ou dentro do arquivo ou dentro de um armário. Agora, para finalizar, vou mostrar a higienização e o acondicionamento de uma fotografia. É um menino sorrindo em nossa direção. Vou utilizar minha trincha macia, movimentos leves para tirar a poeira, as sujidades. Ele segura uma prancha sob o céu azul. Ela vira a foto. Fazer o mesmo movimento aqui atrás. Fiz a minha higienização. Para fazer o registro, a catalogação é interessante usar sempre um lápis cirúrgico para foto preta e branca e um lápis 6B para colorida. Ou se marcar muito também, você pode optar pelo lápis cirúrgico, que é encontrado em casa de produtos médicos ou em grandes papelarias também. Um lápis marrom com código de barras em uma etiqueta branca na parte inferior. Após eu fazer o meu registro, anotações, eu vou utilizar o meu invólucro de poliéster. Pode ser comprado pronto, no tamanho que eu precisar, ou em rolo, e você mesmo fazer o seu invólucro. Ela insere a foto no poliéster. Já está pronto para fazer a guarda. E esses aqui são alguns materiais e procedimentos básicos para higienização e guarda de acervo. Considerações finais. Gostaria de concluir a videoaula reforçando a importância do acondicionamento na preservação dos acervos. Não apenas devemos estar atentos ao material utilizado, mas se o material é o mais adequado para o tipo de acervo que estou cuidando. Papel, tecido, pintura, cada obra tem suas especificidades que devem ser examinadas cuidadosamente. Caso vocês tenham dúvidas ou queiram saber mais sobre meu trabalho, acompanhem a Musas Projetos Culturais nas redes sociais e nos mandem mensagem.
Queria também agradecer o convite do Hub Mais para ministrar essa videoaula e espero encontrar vocês futuramente. Muito obrigada. Referências de imagens, reserva técnica e acervo do Museu Vale e do Bondinho do Pão de Açúcar. Manequim Museu Histórico Nacional, reserva técnica Museu 1. Créditos finais. Concepção e realização, coeficiente artístico. Programa Hub Mais. Coordenação geral, Rafaela Zanetti. Produção executiva, Mani Pereira. Direção do Rio Filmes, Pedro Serra. Fotografia, Juliana Nicolini e Ricardo Canário. Tradução de Libras, Tamires Custer. JDL Traduções. Fotógrafo de cena, Rafael Correia. Tradução e legendagem, Dispositiva. Produção de conteúdo, Júlia Baker. Assistente educativo, Danilo Greco. Edição, Rafael Lima. Arte, Fares e Agnan. Audiodescrição, inclusive acessibilidade. Equipamentos audiovisuais, Iuli. Sobre fundo branco, logo do Hub Mais. Patrocínio, Oi Futuro. Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Realização, coeficiente artístico. Correalização, Oi Museu 1.